Boa tarde a todos. Então, retomamos com o quinto encontro da Tema. E, na sequência, nós temos a segunda sessão de comunicações, teoria e análise em contextos tonais. Eu sou o professor Fernando Halber da URGS, vou moderar essa sessão. Nessa sessão, nós teremos 5 trabalhos. O Guilherme Sauerbrunn de Barros, da UDESC, Benjamin Freitas Bart e o Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas, da UDESC, essas 2 apresentações presenciais, e depois seguindo com Daniel Moreira de Souza e Alexandre de Souza Ferreira da Silva Pinto, da FAMES e do Conservatório Brasileiro de Música, Fernando Tavares de Osmo Machado Neto, da USP, e depois a Maureen Libres, o Guilherme Sauerbrunn e o Fábio Sagin, da UDESC. Então, Guilherme, só vou disparar aqui a tua apresentação. Bom, boa tarde a todos e todas. Minha comunicação é intitulada Sonata Opus 18, número 1, de Domingos Bom Tempo, análise estrutural do primeiro movimento e algumas observações sobre seus temas, né? Então, basicamente, vou estabelecer algumas relações entre os temas e a estrutura subjacente da peça. Elogiado como um dos grandes pianistas de seu tempo pela imprensa parisiense e reconhecido como reformador do ensino de música em Portugal no século XIX, hoje o nome de João Domingos Bom Tempo, nascido em 1775 e falecido em 1842, é relativamente pouco lembrado, assim como sua música. Nesta comunicação, abordaremos o sonata. Naquele momento, após um hiato de 10 anos, durante o qual viveu primeiro em Paris e depois em Londres, Bom Tempo regressa a Portugal e passa a dividir seu tempo entre Lisboa e as 2 capitais ao norte. Esta sonata foi dedicada ao seu amigo William Frederick Collard, irmão mais novo de Frederick William Collard, ambos sócios na fábrica de pianos e editora Clement Company. A sonata Opus 18, número 1, juntamente com as sonatas Opus 1 e Opus 13, é uma das mais curtas e menos virtuosísticas de Bom Tempo. Apesar de se reencontrar e a estrutura quântica do primeiro movimento. Então, é um gráfico estrutural do primeiro tema, dos compassos 1 a 8, aliás, 1 a 16, e a peça em Sol maior, ela apresenta, então, uma subida inicial que alcança a nota primária, o terceiro grau melódico, né, apoiado na tônica, no primeiro grau, no compasso 3, descendo para o segundo grau melódico sobre o quinto grau, no compasso 4. Essa progressão corresponde à ideia básica do primeiro tema, exposta ao longo dos primeiros 4 compassos do antecedente. A segunda metade do antecedente é um prolongamento da função dominante, elaborada por meio da troca de vozes e décimas paralelas, como está indicado no gráfico, né? Finalizando em uma interrupção que corresponde a uma semicadência no compasso 8. O consequente inicia de forma idêntica, mas segue para o sexto grau, precedido pela sua dominante individual, iniciando uma progressão que prepara a cadência autêntica perfeita. Então, esse próximo gráfico é a exposição completa, né, que vai até o compasso 47. Concordamos com Bakovic
2017, que não existe um segundo tema nessa exposição. Após o primeiro tema, uma espécie de ponte contínua tonicisa Ré, quinto de Sol, e confirma a nova área tonal. Como se pode observar, a harmonia 2 sobre o quinto do quinto é prolongada por meio de uma descida de Lá a Ré, do compasso 27 a 38, seguida de uma pequena coda que marca o encerramento essencial da exposição, ou EEC na nomenclatura de Repokoski-Darcy, Essential Expositional Closure. Um novo tema em Lá maior vai aparecer no início do desenvolvimento. Então, como eu disse, a seção de desenvolvimento, onde aparece esse tema, é a que mais suscita interesse. Após iniciar com o acorde de Mi maior, quinto do quinto de Ré, segue-se um acorde de sétima diminuta invertido que resolve em Lá, quinto de Ré. Essa nova região tonal é agora confirmada por um tema bem estruturado, que acabamos de ouvir, cujo material motívico é oriundo do primeiro tema. Esse novo tema traz uma atmosfera delicada, uma mudança de caráter preparada por uma suspensão dramática no discurso musical, exatamente o acorde diminuto. Então aqui está a análise estrutural desse segundo tema, né, em Lá maior. Portanto, se esta sonata não apresenta um segundo tema na exposição, sua ausência é compensada na seção de desenvolvimento. Ao invés de apoiar-se no quinto da tonalidade original, como deveria ocorrer no segundo tema, o novo tema é sustentado pelo quinto do quinto. Além disso, recebe destaque especial quando é emoldurado pelos acordes de sétima diminuta que o precedem e sucedem, no compasso 49 e no compasso 62. A segunda seção do desenvolvimento, que termina com esse acorde diminuto, ela merece ser apontada a resolução desse acorde, que na primeira vez resolvia em Lá, e agora ele resolve em Dó maior. A mesma suspensão que abre o tema, conclui o tema, porém resolve agora então em Dó, quarto grau de Sol, né, tom principal, subdominante do tom principal. Em termos de energia, a cadência de confirmação em Dó é o clímax da peça. Então essa é uma redução do primeiro movimento todo, que eu marquei com 4 quadrados amarelos, em que o primeiro quadrado corresponde à exposição, os 2 quadrados intermediários ao desenvolvimento, a primeira e segunda seção do desenvolvimento, a primeira seção predominando Lá e a segunda em Dó maior, e o último quadrado é a reexposição. A recapitulação não traz nenhuma surpresa. A partir do terceiro grau melódico, né, da nota primária, a linha fundamental prossegue sua descida rumo ao fechamento estrutural e resolve aquela suspensão que havia sido deixada no final do desenvolvimento, com o segundo grau melódico sobre o quinto. Então, a estrutura completa, a gente vai escutar agora o primeiro movimento todo olhando para a estrutura e eu vou comentar na hora que passar de uma sessão para outra. Então, exposição, primeiro quadrado. A região da dominante ainda na exposição.
letra da exposição. Desenvolvimento. O tema em Lá maior. E agora o diminuto resolve em Dó. É a reexposição. E agora explora um pouquinho a região aguda, antes de concluir. Concluindo, eu apresento aqui uma versão mais sintética, onde a gente percebe ali, na região do desenvolvimento, a prolongação da suspensão, né, do final da exposição. E, a título de conclusão, então, meu comentário é que a Sonata Opus 18 é um bom exemplo de simplicidade e maestria na obra de Bom Tempo. Ao contrário de suas composições virtuosas, aqui não sobressaem as habilidades técnicas do pianista, mas os meios sutis pelos quais são preparadas as regiões tonais e distribuídos os materiais temáticos, conferindo variedade e equilíbrio ao movimento. A presença do tema do desenvolvimento em uma sonata que carece de um segundo tema na exposição e sua emolduração por acordes de sétima diminuta é um bom exemplo das soluções que Bom Tempo encontra para produzir interesse, uma assinatura desse grande compositor português. Isso. Obrigado, Guilherme. Há alguma pergunta da plateia? Alguma colocação? Sim. Cristina, por favor. Bom, a minha reação é auditiva. Eu vou considerar a possibilidade, eu vou te pedir para considerar a possibilidade que, tanto depois do primeiro tema na exposição, quanto do retorno do primeiro tema, tem uma parte que, se não é virtuosística, é muito pianística e formulaica. Formulaica no sentido de aqui eu estou terminando, estou fazendo uma cadência e elaborando em cima dessa longa cadência. E realmente não se configura como um segundo tema de uma sonata, se configura como um extenso terceiro tema que termina uma sonata, uma longa sonata de Mozart ou até de Clemente. Tá? Então, na minha imaginação, eu estava pensando assim, o primeiro tema é da sonata, a segunda parte, a que vai predominante na exposição e que retorna para a tônica na reexposição, é do piano. É uma elaboração pianística, é uma elaboração de todas as possibilidades, de todas não, mas de várias possibilidades instrumentais
extremamente simpáticas e extremamente de bem com o estilo da época. Então, eu não acho que classificar essa parte em termos de tema é tão feliz como pensar nisso como uma passagem instrumental pelo puro gosto de tocar um instrumento, elaborando naquela região harmônica. Desculpa se eu fui muito longe. Não, eu concordo, por isso que eu ressaltei, assim, acima de tudo, é uma escrita característica de um instrumentista que é um virtuoso muito reconhecido. Assim, eu recentemente comprei um livrinho sobre ele que, enfim, difícil de conseguir, e que traz todos os comentários da imprensa parisiense sobre ele, assim, e até tem aquela que eu coloquei como epígrafe aqui no início, que eu fiz uma tradução livre ali, né, do lado esquerdo, e é interessante pensar assim que o piano que ele tocava era um piano muito ruim comparado com os pianos modernos, né? Então o crítico musical fala do mais desfavorável instrumento que as artes criaram, ele extrai um charme encantador. É exatamente um domínio pleno assim da linguagem pianística. E sendo filho de um italiano, né, como ele era, napolitano, essas fórmulas todas eram, com certeza foram a base da sua formação musical, né, que ele teve com seu pai. Então, eu concordo com o que você disse, assim, é bem concertante o final da exposição, e aí ele faz aquela suspensão para entrar com um tema bem singelo, né? Obrigado. Colocação rápida, então, Guilherme, enfim, tu faz essa análise tendo como base uma ferramenta de análise gráfica schlinkeriana e, enfim, acabaste passando por cima também digo, não passando por cima, mas também utilizando um pouco da concepção do Rebokowski, e tu, inclusive, usaste o termo energia, que eu acho que é muito interessante, né, da concepção dele de sonata, da forma, né, como ele mesmo apresenta a sonata, nas suas setinhas, os seus termos, o seu percurso quase que energético, por assim dizer. E já que tu falaste de energia, tu chegou a explorar também essa dimensão, como dentro dessa forma, como interage essa questão dessa análise, né, estrutural que tu fez mais em Schenker e essa possível energética e dinâmica que o Rebokowski traz para a forma sonata. Na verdade, eu nem usei o termo energia pensando nele, assim, mas sim no que eu já tinha trabalhado quando eu analisei uma sonata realmente virtuosística. Tem um detalhe só que eu não comentei, é que essa daí foi dedicada a um provável pianista amador. Pelo que eu vi, o Collari era amador. E quando ele dedica o Opus 9 ao Clemente, a escrita é totalmente outra. É cabeludérrima, assim, é muito complicado e muito bem feito. Complicado, assim, à primeira vista, mas é extremamente pianístico tudo. E nessa época que eu analisei a sonata Opus 9, número 1, eu... numa pesquisa mais musicológica, na verdade, que o Nicholas, não é o Cook, nem o Meis, não, é o cara que cunhou o termo, é o pai de um teórico da análise de música popular, infelizmente agora não estou lembrando o sobrenome, Nicholas Temperley, pai do David Temperley. O Nicholas Temperley, ele, em alguns artigos dele, em outras coisas que eu li na época, falava-se muito da condução da energia na estética da London School of Pianoforte, então, o London Pianoforte School, e tinha essa coisa que era bem picante, assim, que era o gosto burguês, assim, contrastando com aquela economia, assim, né, de exageros que você vê numa estética mais vienense, mais aristocrática. Então, falava-se muito nesse aspecto energético dessas obras como conduzindo. Foi daí que veio. Mas eu vou pensar nisso, Fernando. Obrigado. O Gabriel já tinha me sugerido mergulhar mais no Rebokowski, mas aqui ainda não deu tempo. Eu vou
me livrar de umas pendências primeiro. Obrigado. Eu acho que pelo tempo a gente tem que processar. Tu tem uma colocação? Então vem. Obrigado pela apresentação, parabéns. Eu fiquei pensando sobre essa subdominante que aparece no fim do desenvolvimento, né? Porque é comum, né, essa passagem pela subdominante antes da chegada na dominante que prepara a recapitulação. Desculpa, eu só ia botar ali. Tá. Mas o que me chamou a atenção é que, após esse tema em Lá maior, você tem uma preparação e uma cadência autêntica perfeita, retoricamente enfatizada aí, né, sobre Dó maior. E eu fiquei pensando se Bom Tempo talvez estivesse estabelecendo um diálogo com essa possibilidade da recapitulação através da subdominante, né, que Mozart usa e Schubert usa também bastante. Não sei, que na verdade seria uma segunda opção, né, uma opção que não seria a primeira, claro, na recapitulação sobre a tônica. Mas a subdominante ela é tão enfatizada que eu fiquei pensando se ele não estava jogando com a expectativa do ouvinte, pensando, que a gente tem uma cadência Daqui agora... a pouco vai entrar o tema na vai entrar o tema na subdominante talvez. E a gente vai ter só a transposição literal do início para agora acomodar a recapitulação, né? Se ele não estava jogando com essa expectativa, porque ele faz a cadência e daí tem uma breve sequência harmônica que ele redireciona para a dominante de Sol, né? Tem razão, pode ser. E ele coloca ali, falando da energia, exatamente, ao ponto de maior densidade, né, assim, energética e pianística. Obrigado pela ideia. Bom. Seguimos, então, com a apresentação do próximo trabalho. Aperto, você tem que tirar isso. Não, tá. Isso. Não, tá. Isso. Dá um F5. F5. Não, gente. Deixa eu. Tem vários vídeos de som, eu tô um pouco ligado, que eles podem estourar. Ou acho que você vai sentir quando estiver para baixo o áudio. O áudio? O áudio, é isso, que vai tocar automaticamente. É isso. Isso é perfeito. Obrigado. Boa tarde. Aqui todo mundo é meio próximo. Aqui todo mundo é meio próximo, né? Como acho que eu sou de fora e novo, acho que vale a pena me apresentar. Sou Benjamin, eu sou graduando na UDESC, certo? Então, começando um pouco, eu queria fazer uma constatação de que provavelmente vocês já ouviram alguma coisa assim. Certo? Esse tipo de progressão. Eu vou voltar a palavra. Esse tipo... Certo? Esse acorde que eu toquei, esse acorde spianato e completamente romântico, ele acontece no Opus 22 de Chopin, além de outras obras, e é sobre ele que eu vou falar hoje, nesse trabalho feito em conjunto com o professor Sérgio. Poesia. Fiz hoje na escola uma composição sobre o Dia da Bandeira. Tão bonita, mas tão bonita, pois até usei palavras que eu não sei bem o que querem dizer. Falei no comentário de Schenker sobre uma canção de Schubert, a canção Irrbild, Joseph Cameron destaca a ocorrência de 2 acordes diminutos em outras 2 canções desse opus, marcando esses acordes com a letra X. Am fernen Horizonte
Nesses casos, Kelman sugere que no esquema TXT, onde T é tônica, o acorde X seria esse diminuto, esse acorde pode ser considerado como um acorde completamente romântico, certo? Pode ser pensado também como um tipo de cadência pagal, um acorde de apogiatura ou um acorde auxiliar tensionado, stress auxiliary chord, né? Como ele fala, que resolve na tônica. E acrescenta que esse acorde, bom, como eu falei, né, é completamente romântico e marcado por sua qualidade sensorial e intenção poética não puramente musical. Um caso semelhante ocorre no Opus 22 de Chopin, mais precisamente no compasso 8, quando a gente acha esse mesmo diminuto. Bom, que harmonia cromática é essa? Como racionalizar ela? Né? Esse diminuto com as notas Sol, Lá sustenido, Dó sustenido, Mi, que sobre esse pedal duplo de quinta, Sol, Ré, retorna para a tônica. Como pensar esse acorde? Bom, indo nessa direção, serão revisados 3 argumentos, cada um focando no uso artístico desse acorde, marcado por questões de indeterminação e ambiguidade, e que, segundo Smith, causa um problema para as teorias de progressões entre fundamentais. Bom, em síntese são 3, né, como eu falei. O primeiro seria a interpretação funcional, o segundo, trazendo temas como modalismo, cor folclórica e ideia nacional, e o terceiro, ornamentação cromática. Bom, o primeiro busca analisar esse acorde funcionalmente. Dada a notação Sol, Lá sustenido, Dó sustenido, Mi, e o acorde que segue, Sol, Si, Ré, ao preservarmos a função, podemos entender que se trata de um diminuto do terceiro grau, né? Estamos em Sol, seria um Si menor. O terceiro grau, o diminuto seria o Fá sustenido 7, que de maneira deceptiva prossegue para o primeiro grau, como mostrando ali, né? Essa mesma dominante, esse mesmo diminuto poderia ser entendido como uma dominante, que sem fundamental e com nona menor, seria uma espécie de resolução análoga à progressão comum, ou 5/6. Nesse caso, progredindo para o primeiro grau. Trata-se de uma solução que, em alguma medida, se relaciona com aquele uso da dominante de uma tônica para resolver a outra, né? Tomando o terceiro grau como um acorde de tônica. Essa leitura pede atenção para 2 questões, né? Uma fala diz relação à fortuna teórica da cadência receptiva e também o potencial expressivo dessa. Sobre a fortuna teórica da cadência de engano, vale ressaltar a fala de Meyer, do seu uso para o atraso estratégico e fechamento estrutural das obras e o estiramento das dimensões temporais das mesmas. Sobre a questão do... É possível tirar aquela partezinha ali em cima, está entrando um pouco... Ctrl+Shift, Alt+H? Bom, sobre o seu uso expressivo, ela entra em relação com a ideia de surpresa. Montesquieu, na sua obra chamada O Gosto, abre certos verbetes sobre a questão da surpresa, né, na nossa relação com as obras de arte. Ele fala sobre os seus prazeres, a progressão dela. Agora não está mais passando. Tá. Pode ir, já foi. Fechou? Então, ele fala sobre as progressões da surpresa e suas belezas resultantes de um certo embaraço na alma, ligando a questão da surpresa com um certo je ne sais quoi. O terceiro argumento busca trazer para análise questões relacionadas ao modalismo, à cor folclórica e o elemento nacional. Esta toma precedente na fala de Abraham, que toma esse acorde como tendo uma relação entre o modo lídio
em obras que evocam cor folclórica e nacional, como as mazucas e poloneses. Sobre o rondó à la mazur, no opus 5, ele comenta: o tom é Fá maior, mas a terceira nota da melodia é Si natural. Bom, como o então jovem Chopin lida com essa inusitada quarta aumentada? Segundo Abraham, harmonizando-a com a segunda inversão do acorde diminuto sobre o quarto grau aumentado, pois, certamente, não seria exagero supor que a notável predileção de Chopin para esse acorde se deve à sua aptidão pelaquela peculiaridade modal da melodia folclórica polonesa. Então, este argumento, o segundo, nos convidaria a interpretar esse acorde como uma espécie de conciliação entre contornos melódicos modais, folclóricos nacionais, com harmonias tonais, transnacionais. Assim como o primeiro argumento, esse terceiro traz consigo duas implicações. Uma diz respeito à questão do uso do modal em Chopin, e a outra sobre o que compõe ou não a música e a sua análise. Sobre o uso de modal em Chopin, Rosen pondera que não devemos exagerar na questão da utilização da harmonia modal em Chopin. A todo momento, ele racionaliza a harmonia modal em algo puramente tonal. A isso se soma a fala de Sapato, que diz que o que encontramos em Chopin é a reformulação completa de um gênero, a polonese, que era visto como menor, e por isso ligado à estereotipia das formas. Por isso, podemos dizer que no caso de Chopin, o eixo principal de sua procura por um povo é outro. Agora, sobre aquilo que compõe a música e a sua análise, os seus limites, esse argumento, o de Abraham, nos incentiva a reconhecer que o estudo analítico em música não pode se desenvolver de maneira separada dos contextos humanos que a produzem, que a transmitem e que reagem a ela, como diz McLaren. Qualquer acorde pode seguir qualquer acorde, desde que a condução de assim vozes como seja bem Figaro realizada. fala, o terceiro argumento, ele busca a gênese desse acorde na condução de vozes e na ornamentação cromática destes. Nesse argumento, terceiro, teríamos então que esse diminuto seria uma espécie de harmonia não funcional resultante de procedimentos melódicos de ornamentação cromática. Ratner destaca que em encadeamentos remotamente relacionados, é o movimento melódico que gera um vínculo que incorpora lógica e vitalidade considerável ao movimento musical. Autores, atualmente, que se vão ao encontro do terceiro argumento, chamam esse acorde de Common Tone Diminished Chord, ou CT Diminished Seventh, ou Common Tone Diminished Seventh. Esses são outros. Bom, Ratner ainda fala que esses procedimentos melódicos, eventualmente cromatizados, por vezes geram estruturas já conhecidas do vocabulário tonal, como o acorde diminuto. Certo? O que levaria a uma ideia de uma espécie de neologismo harmônico, onde uma estrutura já existente é refuncionalizada e, a partir disso, alcança novas dimensões expressivas. Com esses outros argumentos, conclui-se que esse acorde permanece algo indecifrável, desafiando a análise e existindo a tentativa de redução a um denominador comum, sobretudo por seu caráter contraditório. Cosmopolita, nacionalista, realista e fantástico, spianato e completamente romântico. Como é que eu estou de tempo? Obrigado pela apresentação. Há perguntas do público? Guilherme? Benjamin, parabéns, você é o Sérgio. Eu fiquei pensando, já que você está abordando sobre diferentes enfoques, o que você pensaria de interpretar esse acorde do ponto de vista gestual e pianístico, já que você também é pianista,
e esse gestual e pianístico implicando também no resultado emocional que ele produz, né? Assim como um gesto que corresponde a um certo tipo de emoção, uma emoção que você pode pensar tanto inflando como, de repente, contraindo, mas de alguma maneira transformando o acorde anterior e o seguinte, ou seja, no caso, ele seria uma transformação passageira do acorde que é o mesmo que o antecede e o que sucede. Isso o terceiro argumento. Mas pensando no gesto pianístico. Sim, eu ia comentar que eu acho que o terceiro vai muito em direção a essa coisa do gesto, né? Você sentir que sua mão está aqui, você pode ornamentar ali. Então, acho que sim, faz sentido pensar na questão gestual, né? Uhum. Como a gente trabalha apogiaturas, né? Todo o gesto que se faz, legato de 2 notas. Então, acho que sim, estaria bem legal. Quanto à questão do emocional, é que nos 3 argumentos eu tratei da emoção apenas do primeiro, né? Eu falei da surpresa. Mas é importante falar que eles não são mutuamente exclusivos, né? Excludentes. Então, não que eu não acho que os outros argumentos também tragam consigo alguma questão sobre o emocional que esse acorde traz, que não possa trazer surpresa ou não. Uhum. Obrigado. Eu respondi a pergunta? Sim. Eu só, talvez uma coisa que eu reforçasse. Mas se você pensar que o gesto, de repente, pode ter sido o motor dessa transformação contrapontística, assim, é meio ovo ou galinha, mas pensando no gesto anterior à própria condução, né? O gesto antes da condução. Como uma resposta física. A gente estava falando de corpo, por isso que eu fiquei pensando, né? Sim, a gente estava sim. ouvindo os compositores falando de corpo, pensei nessa possibilidade. Faz sentido. Eu acho que talvez ele, nesse sentido, eu pensaria ele não como um outro argumento, mas ele dentro do terceiro, né? Ainda não funcionalizando esse diminuto, Sim. mas ligando aí também a corporeidade, né? Tá certo, é importante incluir o corpo nessa discussão. Obrigado. Uma pergunta, uma colocação? Eu não sei dele, não, mas eu queria saber o nome dos autores, porque passou muito rápido, eu não tive como chegar. Então, repassaram os autores. Que vão para a terceira via, que é o que eu chamo de bordadura automática. Sim, porque a gente entrei na base. Alvel, Viamonte, Bernstein, Bach, Cutler, Dan Schroeder. Bom, até aí foram todos de base schindleriana. Acho que eu posso falar primeiro. Né, o Dan Schroeder, Godin, Kostka, Lester, Smith e Francolini. Francolini. Um ligeiro comentário. Como tom diminished seventh. Você falou na passagem cromática, mas você esqueceu o common tone, que é fundamental para a justificativa desse acorde. É o common tone que justifica a não funcionalidade dele. Sim, diferente do acorde de sensível. É que eu fiquei nesses 10 minutos, mas sim, né? Um dos textos que a gente leu, ele comentava, né, que uma das principais diferenças entre esse diminuto e o funcional é que o diminuto funcional não tem nota em comum, né? Ele é formado sobre a sensível, ele resolve o seu próximo acorde. Esse tem, logo, desafia a nossa... como entender ele, né? Que tipo de progressão. Sim. Temos mais alguma colocação? Então, agradecemos pelo trabalho. Obrigado. E desejamos vê-lo novamente nos próximos. Também. Incentivar, né? O próximo trabalho, ele é uma apresentação pré-gravada, então a gente só vai aqui configurar o lançamento e já iniciamos. Olá a todos, eu sou o professor
Olá a todos, eu sou o professor Daniel Moreira, estou junto com o professor Alexandre Ferreira. Nós vamos apresentar um trabalho chamado Classe de Transformações Harmônicas, uma proposta de categorização dos processos derivativos da harmonia. O que a gente chama de transformação harmônica é toda e qualquer modificação que possa ser feita a um acorde ou uma sequência de acordes, de maneira que resulte em uma variação, resulte em um novo acorde ou em uma nova sequência de acordes. E essas transformações harmônicas, elas dependem, obviamente, de um elemento harmônico de entrada, de um input. Já que é uma variação, nós precisamos ter um lugar de partida para que essas operações, essas transformações harmônicas possam acontecer. E o conceito de harmonia que a gente está tratando aqui não é simplesmente aquele conceito tradicional de um acorde executado todas as notas ao mesmo tempo, mas a gente está entendendo de uma forma ampla em que qualquer conjunto de notas que possa ser entendido como sendo uma única entidade harmônica é entendido então como uma harmonia. Então isso considera inclusive um arpejo, ou uma melodia, um trecho que seja melódico, mas que a gente possa entender que ali tem uma harmonia implícita. E, obviamente, a gente está entendendo aqui que a harmonia de entrada para sofrer essas transformações harmônicas é uma harmonia entendida fora do tempo. Isso significa que a gente não vai considerar transformações que impactem a maneira de realizar isso. Então, por exemplo, pegar uma harmonia que está todo mundo acontecendo ao mesmo tempo e transformá-la num arpejo. Isso não faz parte de uma transformação harmônica que a gente vai trabalhar aqui, porque a gente entende que isso é simplesmente a maneira de articular aquela harmonia. Bem, quando nós falamos aqui também das transformações harmônicas, nós estamos falando de possibilidades de exemplos que incluem transposição, inversão, multiplicação, mapeamento sistemático ou livre entre conjuntos, inserção ou exclusão de acordes, substituição funcional, operações PLR, da teoria neo-riemanniana, etc. É importante deixar claro aqui que a gente está falando basicamente que toda e qualquer transformação harmônica pode ser operada dentro de 4 classes distintas que a gente está propondo, que são as paradigmáticas, sintagmáticas, colorísticas e idiomáticas, sendo que as operações, essas transformações paradigmáticas e sintagmáticas são baseadas nos conceitos de relações entre termos linguísticos propostos por Saussure. Podemos definir as transformações harmônicas da seguinte forma: as classes de transformações seriam: a classe paradigmática preserva a quantidade de acordes do input, só que ela utiliza diferentes metodologias para substituir um acorde por outro. Você mantém a mesma quantidade de acordes. A classe sintagmática, por sua vez, ela altera necessariamente a quantidade de acordes do input. Ela faz isso incluindo ou excluindo acordes desse input. Já a classe colorística, ela preserva a quantidade de acordes e algumas de suas características atuando na cor desse acorde. A gente vai explicar isso melhor nos exemplos, mas basicamente a gente está alterando a cor, afinal é uma alteração colorística. E a classe idiomática, ela também preserva a quantidade de acordes do input e ela atua numa mudança de linguagem, como se fosse uma tradução, como o Alexandre falou, saindo de um contexto tonal para o modal, para o atonal, para o pantriático, enfim, você muda a linguagem harmônica que você está trabalhando. Bom, vamos ver alguns exemplos dessas transformações. O primeiro, as paradigmáticas, que são as transformações verticais de substituição. Aqui, pegando o mesmo input, então temos uma sequência tonal e 4 formas de descrever essa sequência tonal: os graus, as funções, os conjuntos e as cifras. Bom, então nós temos uma sequência 1-4-5-1, tradicional da música tonal. Aqui, nós temos 2 exemplos de substituições tonais. Basicamente, eu substituo o primeiro pelo sexto, que tem a mesma função tonal, uma tônica relativa, e substituo o quarto pelo segundo, que também tem função subdominante, uma substituição funcional. No exemplo de baixo, eu já fiz uma ideia de transposição e inversão de conjuntos. Então, já é mais pantriático. Basicamente, peguei o primeiro acorde, o Dó, e fiz uma transposição e inversão para transformar ele num Mi bemol menor. Fiz a mesma coisa no Sol 7, transformei ele num Sol bemol 7. Então, com isso, a gente muda, mas a mesma quantidade de acordes permanece a mesma, a gente substitui um acorde por outro. Outros exemplos que podem incluir seriam o seguinte: a gente pensar na aplicação das operações de relativo, de paralelo e leading tone, que são da teoria neo-riemanniana, do PLR. Então, foram aplicados nos 2 primeiros acordes. Essa aplicação dessa sequência, no primeiro acorde resultou no Dó sustenido menor e no segundo acorde resultou no Fá sustenido menor. Então, a mesma quantidade de acordes, só que os acordes foram substituídos por outros critérios. E, por fim, no exemplo de baixo, nós temos a multiplicação por 5. Então, nós pegamos o conjunto e multiplicamos por 5. Aí, o 590, né, o Fá maior, virou 901, um conjunto não triádico. E o terceiro conjunto, o B257, virou 7AB1. Então, aqui, nessas transformações paradigmáticas, nós podemos criar várias metodologias para trocar um acorde por outro. Pode ser uma troca aleatória. Eu troco esse acorde, coloco isso por qualquer critério. Qualquer transformação nesse nível vai estar dentro da classe de transformações paradigmáticas. Então aqui nós temos alguns exemplos de transformações sintagmáticas, que atuam na adição ou mesmo exclusão de acordes. O input é o mesmo, né? Então, o nosso primeiro exemplo aqui é em termos de prolongamento funcional. Então, após o Dó, colocamos o Lá menor, preservamos a função tônica, e após o Fá, colocamos um Ré menor,
também preservando a função subdominante. Temos também a possibilidade de inserção de acordes de preparação. Então, no segundo exemplo, nós temos ali um Dó7 preparando a entrada do Fá e um Ré7 preparando a entrada do Sol7. São acordes de preparação. Então, nós adicionamos novamente acordes. Mas podemos trabalhar também a inserção de conjuntos da mesma família. Então, temos ali na forma prima, temos o Dó, adicionamos o Lá após o Dó e o Ré após o Fá. Esses dois acordes que são membros do 037. E temos também a inserção de versões do tricorde 016, porque não precisamos necessariamente trabalhar com conjuntos de mesma família. Então, nesse último exemplo, temos o 670 e o B05 sendo adicionados entre os que seriam o acorde de Dó, Fá e Sol7. Quando nós falamos das transformações colorísticas, nós vamos manter alguma qualidade ali do acorde. Manter a mesma quantidade, vai mudar um pouco os acordes. A forma mais simples de fazer isso num contexto tonal é a partir da inserção ou de você tirar tensões harmônicas de sétima, 11ª, nona, 13ª, enfim. Você acrescenta ou tira essas notas do acorde, aumentando assim a complexidade ou a densidade vertical desses acordes, a quantidade de notas simultâneas. Isso também pode ser feito coloristicamente a partir do uso de inversões, você inverte o acorde. Então aqui nós temos esse input, 1, 2, 5, 1, e aqui no segundo exemplo, no output, nós temos então, acrescentamos uma sétima maior no primeiro grau, invertemos e acrescentamos uma sétima no segundo grau, o quinto grau nós tiramos a sétima, então ele ficou tríade, ficou mais simples, e no último grau nós acrescentamos a sétima novamente. Então essa é uma transformação colorística em que a gente está mudando ali a cor do acorde, mas as funções, o discurso harmônico permanece o mesmo. Num contexto mais amplo, no atonal ou pantriático, nós poderíamos entender que as transformações colorísticas operam na ordem de subconjunto, superconjunto. Então aqui, num exemplo, nós temos uma sequência 016, 923, 01367 e 06, e no output nós acrescentamos notas, ou seja, fizemos superconjuntos e, eventualmente, subconjuntos. E por fim, nós temos os exemplos de transformações idiomáticas. Em primeiro lugar, nosso input original tonal, nós temos nosso Dó, Fá, Ré menor, Sol, Dó, primeiro, quarto, segundo, quinto e primeiro graus. Na tradução modal, fizemos uma tradução modal frígio, onde a mesma relação em termos de graus foi mantida, mas adaptada ao modo frígio. Então temos novamente um primeiro, um quarto, um segundo, um quinto, primeiro. Mas os acordes mudam porque se relacionam com o campo modal frígio. Mas fizemos também uma tradução para um campo atonal. E aqui, o que seria o 037 passa a ser um tricorde 014. E o que teríamos como um I7 do campo 037 passa a ser um I7 do campo 014, que vira um conjunto 763. Depois temos o I0, o O2, o I2 e o 7. Então, as operações que nós teríamos no 037 passam a fazer parte como uma tradução, em termos atonais, desse tricorde 014. Bom, concluindo então nossa apresentação, as transformações paradigmáticas, sintáticas e colorísticas, elas podem ser aplicadas tanto de forma total, ou seja, transformar todos os acordes da progressão, quanto de forma parcial, ou seja, aplicando apenas em um acorde ou em dois acordes. Então a gente tem essa flexibilidade. Além disso, as transformações idiomáticas elas precisam necessariamente ser aplicadas total, porque se eu fizer uma transformação idiomática modal, por exemplo, eu trocar um segundo grau de uma escala jônia para um segundo grau frígio ou lídio, eu vou estar trabalhando dentro de uma transformação paradigmática, afinal estou trocando um acorde por outro, e o critério, a transformação harmônica que eu estaria usando, seria justamente uma transformação harmônica de tradução. Vale ressaltar também que quando nós falamos na alteração do número de acordes do input, isso diz respeito apenas às transformações sintagmáticas. Nenhuma das outras fazem esse tipo de alteração, seja de inclusão ou exclusão de acordes. E também nós acreditamos que todas as ferramentas de transformação e variação no âmbito da harmonia se encaixam em uma dessas 4 classes que nós explicamos ao longo desse trabalho, dessa apresentação. O que possivelmente sugere que se tratam de uma taxonomia exaustiva. E é isso que nós estamos averiguando e passando aqui como apresentação hoje. Isso, e a partir da definição dessas classes, a gente pode discutir também os diferentes níveis de complexidade ou de sofisticação harmônica. E esse objetivo a gente está fazendo justamente para elaborar metodologias para o ensino de aplicação da harmonia em suas diferentes perspectivas e linguagens. Aqui estão as referências que nós usamos para esse trabalho. Aqui os nossos contatos. Obrigado. Obrigado aos autores. Temos perguntas da plateia? Gabriel? Boa tarde, obrigado pela apresentação. Eu fiquei pensando,
se não seria possível incluir as transformações colorísticas dentro da própria categoria de transformações paradigmáticas, já que a transformação colorística é uma transformação do paradigma original, agora não uma substituição por um novo acorde, mas ainda assim você adicionar tensões ou inverter um acorde seria também a transformação de um mesmo paradigma. Não sei se vocês chegaram a considerar essa possibilidade e o que vocês acham dessa possibilidade. Excelente pergunta. De fato, assim, eu pensaria nessa possibilidade, até porque faz parte dessa ideia do paradigma, você trocar, mas quando a gente formulou, isso é até interessante, porque nós formulamos essas 4 classes para se trabalhar em sala de aula, em aulas de harmonia, né, na graduação. Então, o objetivo era trabalhar principalmente com harmonia tonal e fazer sentido, ou faz sentido, dentro de um contexto tonal, você fazer uma distinção entre você trocar um acorde por outro e você manter o acorde, a função que ele desempenha, e simplesmente acrescentar ou tirar funções, tensões, ou mudar a inversão, mudar o baixo. Então, num contexto tonal, faz sentido essa distinção, né? A gente entende dessa forma. E aí, para esse trabalho aqui que nós vamos, acho que a gente consegue expandir isso para outras linguagens harmônicas. E aí, de fato, quando vai lidar com a ideia de subconjunto e superconjunto, talvez entre nessa questão paradigmática, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Não sei se o Alexandre quer completar. Não, eu ia comentar exatamente o que você mesmo falou, né, Daniel? Porque o nosso contexto era um contexto muito mais focado em uma abordagem diatônica, né? Uma harmonia diatônica. Então, para a produção do artigo é que nós começamos a pensar nessa expansão. Então, de fato, assim, isso surge novas implicações, até por isso, da produção dessa apresentação, para a gente poder dialogar, né? A gente ter também a opinião dos pares a respeito dessa ideia, dessa proposta, né? Inclusive, agradeço também aí a pergunta. Obrigado pela resposta. Obrigado. Temos mais alguma pergunta, uma colocação? Então, eu vou fazer uma pergunta. Na apresentação de vocês usaram input, output. Geralmente, quando eu vejo esses termos, claro, me remete a uma abordagem mais sistematizada, talvez com algoritmo. Vocês estão desenvolvendo alguma ferramenta nesse sentido, de alguma análise de sentido assistida por computador? Qual seria o contexto, assim, de isso que talvez não ficou tão claro para mim, o contexto de aplicação no qual vocês têm trabalhado com essa ideia, ou ainda ela está em uma fase de concepção? Sim. Bom, nós somos membros do Grupo Musmat, né, da UFRJ, Música e Matemática, então eu lido com programação também, análise assistida por computador, mas a ideia de usar o input tem uma influência grande do Liduino, né? O Liduino Pitombeira trabalha com sistemas composicionais, e aí a maneira dele desenhar os gráficos e os sistemas como eles funcionam, tem sempre o input, que seria as coordenadas, o elemento inicial para o sistema trabalhar, e o output seria a peça composta. Então, é mais nesse sentido, assim, que você tem uma harmonia de base, transforma de alguma forma e ela sai variada. Então, seria nesse contexto. A gente pensa em trabalhar talvez com computador, mas nesse momento não estamos fazendo especificamente nenhum tipo de programação nesse sentido, né? Pra gente também é uma questão didática, assim, auxilia no pensamento, se torna, como o Daniel falou, uma questão mais sistematizada, até porque tem toda uma implicação didática pra gente em relação à aplicação para alunos fazerem de forma mais objetiva processos de, por exemplo, harmonização, reharmonização, até processos analíticos. Então, tem um pouco a ver, isso poderia, eventualmente, né, Daniel, ser ampliado para algo desse tipo, mas acho que é muito mais essa influência, como o Daniel comentou, do Liduino e da necessidade que a gente sentiu de sistematizar essas questões de forma mais objetiva. Certo, obrigado. Nós temos mais alguma colocação entre os participantes aqui presenciais, online? Então, seguimos para o próximo trabalho do Fernando Tavares e Diósio Machado Neto. O Fernando está relatando que ele está com algumas dificuldades na internet, mas, claro, a gente lança localmente aqui o trabalho dele e esperamos que ele consiga participar.
Olá, eu sou Fernando Tavares. Eu estou aqui hoje para apresentar um trabalho sobre as transformações e heranças do modelo pedagógico napolitano, tá? Bom, esse trabalho foi feito por mim, né, pelo meu orientador, José Machado Neto, e também, né, ele faz parte aí aos estudos do Lamus sobre as práticas pedagógicas no período Galante. A gente tem um grupo de estudo, né, ele parte da reflexão do grupo de estudos de atualização e revisão teórica do laboratório. Nesse grupo a gente estuda tanto livros do século XVIII e XIX, principalmente do Fenaroli, né, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Também livros mais modernos sobre a teoria do partimento, das esquematas, e alguns livros de harmonia mais atuais, né, como o do Leitz, tá? Este é um trabalho incipiente que busca compreender a circulação do modelo napolitano e o seu impacto no ensino de música no Brasil, tá? O principal modelo pedagógico aí trabalhado pelo grupo se relaciona ao modelo napolitano, que era vigente no período Galante, tá? Este modelo tem como base a instrução do estudante por meio de baixos instrucionais conhecidos como partimento. O partimento, né, servia para o professor sempre instruir o aluno de forma prática para a realização de contraponto. E depois nós vamos ver que também isso passa a ser para as harmonias, tá? Nessas soluções, algumas correções eram feitas aí pelos mestres de forma oral e individual. E aí, ou seja, ele corrigia os cadernos dos alunos, né? E aí, a partir daí, criavam novos exercícios, novas ideias de partimento, tá? A transmissão do partimento sempre era feita muito de forma oral. Mas produziu, né, uma quantidade enorme de cadernos aí com pequenas anotações pessoais aí das regras e dos exercícios. Esses cadernos eram conhecidos como Zibaldoni. Tá? Mas não teve nenhum método efetivo, né? Isso começa a mudar um pouco no final do século XVIII. A gente tem primeiro o caderno de Giovanni Paisiello, que foi impresso na Rússia, e depois o Fenaroli ele vai ter uma ideia de sistematizar a prática. Então o que ele faz? Ele escreve um caderno de regras, uma coleção de 6 livros. Ele escreve um caderno com as regras e outros 5 compartimentos para serem realizados. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor, né? E aí, o que acontece? A gente selecionou aí o Tratado de Harmonia de João Sepp. Por quê? Porque ele foi adotado como livro padrão do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. E também, né, esse conservatório possui vínculos aí com o Conservatório de Nápoles, né, com San Pietro e Magela, tá? Aqui tem uma pequena listinha, né, de quais eram os conservatórios. Eram 4, depois eles foram se fundindo, alguns fecharam, né, até ficar realmente só nesse daí que é o herdeiro direto, tá? O objetivo principal deste trabalho é demonstrar a utilização do caderno de Fenaroli em diferentes estágios do ensino musical. Para tanto, a gente tem estudado, né, diversas versões do caderno, tá? A do Imbimbo, principalmente, de 1814, a do Mandanite, de 1947, e também, assim, como esse conteúdo vai bater em outros tratados. A gente pegou o de João Sepp como exemplo, tá? Bom, nas palavras de Sanguinetti, sobre o caderno de Fenaroli, né, o que ele diz? Nenhum outro livro teve uma fortuna tão grande quanto o Regoli. Ele foi editado a primeira vez em 1775 e a última edição foi em 1930. Ou seja, são 155 anos, né, de edição desse caderno, tá? Aí ele diz aqui, né, que essa surpreendente continuidade foi em parte favorecida pela natureza aberta do trabalho, pois o próprio autor aconselhava a adição ou mudança de conteúdo sempre que alguém achasse necessário. Ou seja, sempre que alguém quisesse adicionar ou trocar algum tipo de regra dentro do caderno do Fenaroli, podia fazer. Isso era liberado pelo autor porque ele ainda tinha aquela concepção partimentista, né? De corrige o exercício e propõe um novo exercício. Corrige e propõe, né? Bom, aí a gente tem aqui algumas edições do caderno, tá? Essa é a primeira parte das edições, né? E aí na segunda parte aqui a gente tem em amarelo as que a gente usa, né? Basicamente, tá bom? Olha lá, 1847, tá? Então aqui a gente tem a questão do Regoli, tá? Falando um pouquinho mais sobre ele, né? Então o 75 ele fez algumas regrinhas e edições posteriores, por exemplo, a gente teve uma troca completa do texto na versão do Emanuele Imbimbo de 1814 ou parcial, na de Mandanite de 1847, ele retorna com o texto original do Fenaroli e coloca algumas adições aí em forma de rodapé, tá? Em notas de rodapé, né? Em suma, o que a gente compreende, né? Que as mudanças no caderno de Fenaroli estão mais atreladas aos pensamentos vigentes, né, em cada editor, e que depois elas serão atualizadas no Tratado de João Sepp, tá? Que foi usado, né, em diversos conservatórios brasileiros. Aí, basicamente, o livro do Fenaroli seria isso aqui. Ele tem um livro 1, que seria as noções gerais.
Aí o livro 2, que tem o tratamento das principais dissonâncias, né, as suspensões, tá? O livro 3, que teria os movimentos de baixo. Esses 3 primeiros livros têm os textos e os partimentos. A partir do livro 4, o texto já é bem pouco mesmo, tá bom? É sempre a ideia da prática. No livro 4, a gente tem os partimentos sem o baixo figurado. No livro 5 e 6, a gente já tem as fugas diatônicas e cromáticas, tá? Bom, aí na parte 2, a gente vai pegar e falar um pouquinho, fazer a comparação, tá bom? A primeira semelhança aí que a gente encontra é na forma como o exercício é apresentado, tá? Tanto no Fenaroli quanto no João Sepp, eles escrevem uma pequena instrução, seguida pelo exemplo, e logo abaixo o partimento para praticar a regra, né? Aí o que acontece? Eles geralmente mostram o que tem que fazer, explicam, dão um exemplo, e aí embaixo eles dão uma linha de baixo ali. No caso dos italianos, eles vão chamar de partimento, no caso do Sepp, eles chamam de baixo mesmo. Então aqui tem as figuras, né, pra gente ver, tá bom? Ah lá, do lado direito da tela aí, né, o Fenaroli, e do lado esquerdo aí o João Sepp, tá bom? Então tá aqui, né, os exemplos, ó, como que é feito, né? Tem o exemplo, embaixo tem a lizione ou partimento, tá? No caso... Bom, outra semelhança aí que a gente encontra, né, em relação a alguns conteúdos. Por exemplo, a regra da oitava, né? Ela tem aí algumas... A gente tem que entender, né, que essas regras sofreram algumas mudanças, são 150 anos de um livro para outro, né? Então, por exemplo, a regra da oitava, ela era o princípio básico dos napolitanos. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que eles passavam. Ela serviu como base para a teoria do Rameau, do baixo fundamental do Rameau, tá? E no caso do João Sepp, ele passa também a regra da oitava, só que ele dá outro nome, a harmonização da escala com os acordes perfeitos do primeiro, quarto e quinto graus e suas inversões. Percebe que ele já traz embutida a ideia do Rameau das inversões de tríades, né? Bom, aqui nós temos os 2 exemplos, tá? Em cima o do caderno do Bandanite, que é próximo, né, do que tem a edição aí do Fenaroli, e embaixo aí o João Sepp, pode ver que é a mesma ideia, né? Do Bandanite está em Sol maior e do Sepp está em Dó, tá? Mas temos a mesma ideia de harmonização. Bom, aí a gente tem alguns apontamentos aí para pesquisas futuras aí, né? Acreditamos que esse trabalho tem muito campo e também necessita avançar aí em alguns aspectos. Quais deles, né? Compreender a circulação do caderno Fenaroli. É importante perceber como esse caderno circulou no Brasil, né? Produzir mais comparações, tanto com o Tratado do João Sepp, que a gente escolheu por ser do Conservatório Musical de São Paulo, né? Quanto outros livros, tá bem? Só uma ideia aí, né? O Tratado do Bandanite, a edição do Bandanite é a mais... A gente sabe que ela circulava no Brasil, a gente já viu em alguns lugares, tá bom? Então, e também demonstrar, né? A gente precisa também ter uma maior quantidade de exemplos de coisas parecidas, né? O motivo de baixa a gente encontra, tem muita coisa interessante aí, tá? Semelhante, né? Bom, o que nos levou a este estudo? Constatamos que alguns princípios são comuns, como os exercícios, que são passados com o mesmo modelo pedagógico, mas aí a gente compreende que esses exercícios, eles são adequados aí ao tempo presente de cada autor, né? Então a gente percebe que a teoria do Rameau, do baixo fundamental, ganha força, né, a cada nova edição do caderno, tá bom? O acorde em si, né, como uma unidade harmônica, também ganha força em relação às passagens contrapontísticas que eram vigentes no partimento, tá? E também, né, a gente pode ver que o caderno do Fenaroli se adaptou às mudanças dos modelos e perspectivas teóricas, evidenciando uma época em que as resoluções verticais do acorde não eram a principal forma de abordagem pedagógica, tá? Depois passa a ser depois, né? Depois, com o surgimento do Conservatório de Paris e a disseminação do caderno do Imbimbo, essa pedagogia sofre modificações, levando a abordagens aí que proporcionavam resultados orientados mais pelas mudanças paradigmáticas, né? Por uma compreensão dos blocos sonoros, tá bom? Pese a isso, né, o Tratado do Fenaroli permaneceu aí como uma ferramenta atuante, mesmo nas mudanças paradigmáticas dos estudos de harmonia, mantendo-se sempre atualizado, tanto como modelo para realizações harmônicas ou contrapontísticas, tá bom? Isso fica comprovado por vários documentos, né, onde os cadernos são encontrados de forma bruta, por exemplo, como no acervo do Santana Gomes, ou em adaptações, como no caderno aí do João Sepp, tá? Aqui tem nossa bibliografia. Muito obrigado. Então, obrigado. Temos perguntas da audiência. Guilherme, então venha.
Oi, parabéns, Fernando. Minha pergunta é a seguinte, só não ficou muito claro para mim qual o objetivo dessa pesquisa, se é puramente musicológico ou se você está fazendo isso junto com o seu orientador, pensando num resgate pedagógico desse material. Oi, Guilherme, não sei se vocês escutam. Quer que eu responda, Fernando? Pode ser, Neto, pode ser. Não, a nossa ideia sempre é um trabalho musicológico, né? A gente parte da ideia que muitas transcrições que eram comuns na musicologia da década de 50 até hoje, eram feitas sempre baseadas numa ideia de harmonia funcional, tendo como modelo o Fuchs, ou mesmo aquilo que se aprendia estudando de uma forma intuitiva o Bach, né? Então a gente achou que seria necessário a gente compreender qual era a epistemologia da época, né? Nós tivemos, por sorte, no momento onde esses estudos do partimento começaram a aparecer de uma maneira mais intensa, né? Eu lembro o Congresso de Roma de 2012, foi quando esse estudo, que já vinha suscitando debates de muitas pessoas, pouquinho tempo antes, em 1990, coisa, mas foi lá para a década de 2000, entre 2010, que essa ideia de você resgatar o processo pedagógico seria fundamental para a gente compreender os processos musicais, não é? Então a gente também começou na Península Ibérica também ter esse insight, né? Então a ideia era resgatar esses processos de construção de conhecimento teórico para que a gente pudesse analisar melhor, não é? Ou analisar, ou compreender. No nosso caso era uma questão discursiva, né? Porque também a gente aplica todas as teorias da significação, não é? Mas essa teoria da significação que a gente aplica é em cima dessas estruturas musicais, que depois a gente vai chamar de esquemas. Então, no fundo, é um trabalho musicológico, mas a gente já tem aplicado os partimentos no ensino de contraponto, né? Não sei nem se o Rodolfo está por aí, eu até brinco que o Rodolfo teria que se aposentar, né? Mas a gente pensa sempre, né, que esse modelo é um modelo bastante, digamos assim, ágil, gostoso de se fazer, porque você improvisa muito, não é? E é uma das coisas que eu falo, o partimento, ele exige de você uma atuação musical, né? O tempo inteiro no teclado, o tempo inteiro, não é mais harmonia de lousa, o que para mim sempre faz muito sentido, né? Eu que não estudei no Brasil, né? Eu nunca tinha aprendido harmonia na lousa, fui ver isso um pouquinho mais quando eu voltei. Então, o partimento te possibilita isso, tá bom? É muito improviso, é muito esquemas, e você tem que estar o tempo inteiro. A gente já tem uns 2, 3 alunos, o Fernando pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que a gente está aplicando os modelos de ensinamento de partimento na educação harmônica deles. Sim, eu agradeço sua explicação assim mais detalhada, mas o que eu percebo é que tem uma certa mudança de padrão nos próprios alunos. Eu acho que eles estão buscando muito mais um aprendizado do instrumento junto com o aprendizado da linguagem, por um viés que não separe tanto teoria e prática, né? Eu mesmo tenho um aluno de piano que ele sempre compôs e ele está buscando agora fundamentação teórica para compor, sem abandonar o teclado. Então ele foi encontrar nos partimentos uma possibilidade de juntar exatamente essa experiência dupla, né, teórica e prática. Mas que ótimo, obrigado pela resposta. Não, você tem toda a razão, eu acho que a gente precisa inovar, né? Eu nunca compreendi direito esse negócio de ensinar harmonia na lousa, mas tudo bem, é uma opção, gerações e gerações aprenderam nisso. Mas você tem toda a razão. Hoje em dia as pessoas querem aprender já nessa dimensão prática, mas isso também era nos conservatórios napolitanos, não é? A entablatura ou todas essas técnicas eram técnicas para você tocar ao mesmo tempo que você estudava harmonia, né? Então você tem toda a razão. Eu acho que os partimentos um caminho muito bacana para a gente motivar essa geração que não quer mais estar olhando para a lousa, ou seja,
é uma pedagogia, é uma ativa, né? Você tem todo... Legal, obrigado. Eu estou aqui, Neto, eu estou aqui e vou fazer só uma observação. É uma pedagogia que funcionava 1 a 1, professor e aluno. Professor, coisa. Como é que eu vou dar essa mesma aula para uma classe coletiva? Não tem jeito. Tem que ser na lousa. E aí a nossa briga, tá? E por isso que está querendo me aposentar, tá? Ô, Rodolfo, prazer em vê-lo, né? Bem, assim, eu e o Rodolfo, a gente vem caminhando nisso há muitos anos, né? Você tem razão, Rodolfo, era individual, não é? Nem todos os alunos eram selecionados para ter essas aulas, não é? Os conservatórios napolitanos faziam umas triagens até mesmo de vocações, né? E alguns poucos tinham essas aulas, não é? Ali com o seu mestre, sentadinho. Depois o Conservatório de Paris, né? Até tem... quando que vai acabar esses modelos, né? Nas invasões napoleônicas, né? O Napoleão manda fechar esses conservatórios e põe um modelo de educação mais passiva, né, de música mesmo, vai ter um intendente que vai aplicar o modelo do Conservatório Francês em Nápoles. Então você tem razão, mas eu acho que, enfim, tem uma perda sempre muito grande, realmente é muito grande essa perda. Queria fazer uma pergunta também. Em primeiro lugar, queria mandar um abraço para o Neto, que foi meu professor na USP, há muitos anos atrás. A gente infernizou ele lá. Como é que é? Eu vou no microfone que aparece a minha cara para ver se você... Isso, eu preciso saber se eu te aprovei, se eu te reprovei. Você me aprovou, porque eu era ótimo aluno. Ah, eu já sei. Mas eu e a Valéria te infernizamos lá na USP. Eita, meu amigo. Mas, Você tem... Fala, Neto. Pode falar. Não. Eu tenho acompanhado a tua carreira tá bonita, pô. Ah, que coisa. Eu comprei teu livro. Depois Mas, enfim, na verdade, o que eu queria falar é o seguinte. Embora minha ligação seja mais com a música contemporânea, eu me interesso por esse assunto do partimento e eu gostei muito de ver que vocês estão fazendo uma espécie de uma retrospectiva histórica ampla, inclusive comparando aí com o trabalho do João Sepp. Só que as perspectivas teóricas também são muito distintas, né? Por exemplo, vocês colocaram o exemplo da regra da oitava, o João Sepp falando em graus, em acordes, em inversão, e a gente sabe que originalmente o partimento pensava com outro sistema. Então, do ponto de vista assim, de uma reutilização prática desse conhecimento, como é que fica essa chavinha de teoria mesmo? Porque, bom, pelo menos nas experiências que eu tive, as pessoas costumam ensinar tentando fazer com que a gente abandone o referencial teórico mais moderno, a ideia de fundamental comum e inversão e acorde, e pense mais no acréscimo dos intervalos, né? Então, fico me perguntando como é que fica essa questão de diferença de referencial teórico. É um desafio, né? O Fernando, você quer responder? Essa daí é difícil, eu deixo para o doutorado se queimar, não eu. Oi, Fernando. Por incrível que pareça, eu não consegui ouvir a pergunta porque minha internet travou aqui, né? Olha, o que você põe é evidente, né? A gente tem uma epistemologia formada que vem desde o final do século XVIII, que vai focar em cima desses relacionamentos de grau, não é? E isso daí vai criar, não vai criar só um modelo pedagógico, isso vai criar um pensamento, ou seja, hoje quando a gente pensa em fundamentais e suas inversões, é evidente que ele vai desgarrar desse pensamento que vem do começo do século XVIII, era outro modelo, era um modelo de progressão de baixos, não é? Até brinco com o Fernando que talvez isso tenha muito mais a ver com jazz do que tenha a ver com as outras coisas, porque você vai aprender, até mesmo para outros modelos de composição, não é? Toda a harmonia cromática do final do século XIX, os relacionamentos, não é?
dos tônites, que vai precisar de todos esses relacionamentos entre os acordes, isso daí não está não tá previsto, não é? No dogma central do partimento. Porque o dogma central dele é a progressão de baixo, tá certo? Eu acho que eu não teria, assim, a minha visão sempre é um pouco musicológica, mas como eu também aprendi música, eu acho que ela serve para um primeiro estágio do aprendizado, onde você tem que saber harmonizar alguns baixos, não é? Mas depois é evidente que você vai precisar assimilar outros elementos musicais, né? Outras qualidades da ciência harmônica para você estar atualizado. Não acho que dependendo de como você vai criar esse tipo de processo pedagógico, não vai criar confusão. A gente mesmo tem feito o seguinte, aplicado o Leitz e aplicado os partimentos. Então, o cara começa nos partimentos, também vai vendo algumas questões assim básicas do Leitz, mas depois ele já vai para uma harmonia mais cromática, onde essa progressão de baixo, muitas vezes, pode não ser a ideal para você continuar progredindo, né? Como que você vai chegar em toda essa harmonia cromática que a gente tem, esse autocromatismo, só com progressão de baixo, né? Vai te inviabilizar muito esse pensamento. Mas é aquela velha história. Hoje a gente está numa sociedade rizomática, né? Então, você pode ter brotando de um lado o partimento e você pode continuar aí, depois de ter esse conhecimento bastante sólido, você vai já para os relacionamentos acordais, eu acho que não tem problema nenhum. O bom é que eu não sou professor de harmonia. Você quer completar, Fernando? Vou tentar aqui para não travar, mas sim, o Ihermann, por exemplo, né, que a gente usa também no nosso grupo de estudo, o Ihermann, ele insere os estudos de partimento no meio dos estudos de harmonia também, e também no começo. O partimento, para ele, é uma base, é uma parte do estudo de harmonia dentro da universidade com a qual ele trabalha, e tem outros exemplos que a gente tem na Europa de professores usando dessa maneira também. O Van Toor na Suécia e outros lugares, né? Que o partimento ele é sempre inserido dentro do curso de harmonia como uma parte do curso. É justamente isso que o Neto falou, né? Ele faz parte de um processo de demonstrar determinadas passagens e aí avança realmente para os estudos cromáticos e tudo mais, que ele também pode ajudar a resolver, né? Para entender que Fernando e Diosa, eu tenho uma pergunta também, então voltando um pouco ao tema, que seria muito interessante, assim, dessa circulação do fenaróleo ou dos seus derivados, certamente já influenciados nessa regra da oitava, que é bastante modificada, assim, não tem os charmes principais, dá para dizer, da regra da oitava. A minha pergunta é o seguinte, então vocês verificaram que houve, de fato, uma circulação do Brasil, e a minha pergunta é o seguinte, vocês falaram que tem certas semelhanças pedagógicas, e eu entendo, assim, que talvez o ponto interessante do partimento dos últimos 20 anos não é os textos em si, os textos já eram conhecidos, mas digamos, a prática que está por volta, a prática não escrita. Então, esse trabalho do Peter Van Toor, do Jäger, do Santinetti, né, de ir lá e achar os manuscritos, né, da rotina dos alunos, da sua realização, e eu me pergunto se existe algum documento que, de certa forma, ateste que algo semelhante se passou, porque para mim, assim, se não tem isso, é difícil falar que é a mesma pedagogia, assim, apesar da instituição pode ser semelhante, mas o método talvez seja tão diferente. Então, isso que eu queria saber, e tenho curiosidade, gostaria depois de acompanhar o trabalho de vocês, porque eu acho que ele é muito pertinente, né, de entender a recepção dessas ideias, né, que agora estão sendo retomadas nesse enfoque, novamente, né, no enfoque direto no teclado, não escrito, de uma forma muito, muito prática, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria saber. Mas não é tão complicado, não é? Assim, a gente não tem nenhum documento brasileiro de partimento. O mais próximo que a gente tem são os solfégios, não é?
daquele compositor pernambucano, que é o solfejo está inserido no ensino do partimento, não é? Ele é um desses estágios. Então, se sobrou os solfejos, se deduz que ele também utilizava os partimentos, não é? O Luiz Álvares, esqueci o nome, vamos embora. O que a gente tem de documento que diz assim, olha, realmente os partimentos estiveram por aqui, são coisas até muito mais bacanas. A gente já tem partimentos resolvidos pelo próprio Carlos Gomes, ou seja, o Carlos Gomes dizendo que praticou isso daí, não é? Escrevendo em cartas. A gente tem o livro de partimentos no Museu Carlos Gomes. Então, a gente tem uma documentação positiva, né, já dentro do século XIX, né? Vocês sabem todos, né, que o Carlos Gomes vai participar dessa cadeia de ensinamento que vai ser trazido pela corte portuguesa, né? Mas Portugal ele é generoso em fontes manuscritas de partimento, é generoso, não é? A patriarcal ela vai ter os seus professores vão escrever cadernos, não é, de partimentos, a começar pelo Davi Pérez, que já vai trazer os cadernos quando ele vem de Nápoles para Lisboa. Então, se a gente não tem professores, digamos assim, aqui no Brasil consolidados, primeiro, nós não tínhamos um conservatório como a gente tinha patriarcal. A gente ainda vai ter muito ensino na casa das pessoas, não é? Isso quer dizer que a gente também não tem um incentivo para a gente produzir esse material, não é? O Brasil é um país dependente e intelectualmente era subalterno, não é? Essa tecnologia não se transportava. No entanto, nessa educação hoje a gente vê, analisando a obra do Zé Maurício, que todos esses ensinamentos estão lá. A gente pode pegar uma esquemata e a gente vai ver um esquema extremamente particular que, de repente, um compositor vienense está utilizando numa determinada sinfonia, não é? A gente tem estudado aí uma indúdio, né, Fernando? Não me lembro o que era, mas com uma passagem menor, que vai... Desculpe, eu vou ter que pedir uma desculpa, porque a gente vai precisar, para encerrar aqui, porque depois a gente tem um limite aqui da sala. Desculpa, que já virou assim, palestra, né? Dá para ver que esse assunto desperta muito, muito interesse aqui de todos, inclusive. Acho que eu vou lançar essa ideia. A gente tinha que talvez trazer o Peter Vantur, por exemplo, que já esteve presente num evento anterior nosso, quem sabe fazer um curso online com a gente, porque ele tem feito isso, né, com pessoas, enfim, mas dá para ver que é um assunto realmente, a gente parabeniza vocês pelo trabalho e precisamos encerrar a sessão de hoje com o trabalho da Mauri, ok? Então tá, um abraço para todos. Nos desdobramentos futuros. Um abraço para todos, muito obrigado, Rodolfo, um grande abraço, parabéns aí pela tema, hein? Até logo. De novo treinado, é o antigo 598 Curitiba. 19 horas, tá? Então, boa tarde a todos. Deixa eu ser rápida, como o último dos moicanos de hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou Maureen, sou professora da Federal de Pelotas. Eu estou agora realizando minha pesquisa de pós-doutorado lá na UDESC, sob supervisão do professor Guilherme, que tem sido um parceiro de pesquisa muito interessante. O trabalho que eu trago hoje, na verdade, é uma das duas linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado paralelamente, um trabalho que eu tenho feito já eu tenho alguns anos, que é com a obra do Vieira Brandão,
E essa peça, o trabalho de hoje, então, né, trata da divagação número 1 de Vieira Brandão, considerações analíticas sobre o discurso centrado na diluição do tempo. Então, foi feito, trabalho desenvolvido por mim, professor Guilherme, em parceria com o violista Fábio Sagin, que é chefe de naipe da Filarmônica de Goiás, quem nos ajudou, então, no resgate dessa peça. Então, essa peça, na verdade, ela apareceu quase que sem querer, agora, muito recentemente, em junho, se eu não me engano, desse ano, eu estava literalmente procurando outra coisa para pesquisa, e apareceu um manuscrito, né, e eu disse, sabe aquela, você está tomando café e diz, o que é isso? E estava no meio, estava em contato já com outras, enfim, com a obra dele já há bastante tempo, e fui olhar, então era a tal da divagação número 1, que foi escrita em 91, Vieira Brandão, ele é muito caprichoso nas suas datas, então é muito tranquilo da gente ter certeza de quando elas foram escritas. Então essa obra, então, é de 91, e é uma produção tardia do compositor, ele já tinha 80 anos, né, quando escreveu essa peça, e isso deixou a gente mais curioso, porque Brandão, só contextualizando um pouquinho, Brandão escreveu pouco para formações instrumentais, puramente instrumentais. Ele é muito mais conhecido pelas estreias das obras de Villa-Lobos e pela sua obra coral e etc. E chamou a atenção pela formação diferente, né? Ele não tem nenhuma outra peça escrita para essa formação, que é violino, viola, violoncelo e piano, que era a formação na época do Quarteto Guanabara. Então, essa peça é dedicada a Marilton Iacovino e está escrito lá embaixo do título, Marilton Iacovino e o seu Quarteto Guanabara. Então a gente foi atrás de descobrir, né, se eles chegaram a tocar essa peça, porque o manuscrito, na verdade, ele está todo recortado, tem algumas partes que a gente ficou em dúvida se essa peça foi tocada ou não, pelas anotações, e aí os músicos mais experientes com repertório de orquestra disseram, não, isso aqui provavelmente nunca foi tocado. A gente conseguiu contato com o violoncelista da época, ele disse que, ele mandou uma mensagem assim, lembro de ter tido contato com a obra do mestre, mas não lembro de ter levado a concerto. Então, a gente conversou com o filho do compositor e sabe, então, por todos esses dados, que essa obra nunca foi levada a concerto. Então, essa presente, outra coisa que a gente começou a observar é que ela era muito diferente, não só na formação, mas ela era muito diferente do resto da obra instrumental dele. Formalmente falando, e até esteticamente falando, ela parecia soar muito diferente. A gente não tinha gravação, tinha um manuscrito, então a gente precisava ver, de fato, como aquilo soava. Então a gente levou em consideração de que a própria peça poderia nos fornecer os elementos necessários para a gente compreender ela formalmente e esteticamente. Porque, outra coisa, o título é muito, muito característico, né, de Brandão também escrever, que ele não dava só o nome da forma, ele dava sempre um título sugestivo à estética da peça. Então, divagação, a gente foi atrás. O que é divagação? Então, a gente encontrou várias definições de dicionário que diz que é um discurso, um percurso sem rumo, repleto de voltas e sinuosidades, que foge do tema principal durante a exposição do assunto. Trata-se de um pensamento, um raciocínio não planejado, em que o elemento de delírio está presente. E a gente percebeu que isso descreve muito adequadamente a forma com que o compositor vai elaborando os temas ou os fragmentos que a gente chamou de ideia básica, né? Então, essa divagação que ele sugere no título, ele já dá a sugestão de como é a organização formal do material temático. Então, a gente leva em consideração, para analisar essa peça, porque uma descoberta recente, sem uma gravação, a gente precisava entender como ela soava e até entender como que a gente poderia fazer para montar essa peça, para fazê-la sair do papel e transformar em som, já que suscitou interesse de várias pessoas, né, interessadas na obra do Brandão. Então, a gente percebeu que a gente poderia levar em consideração, não só olhar a forma como ela estava, não iria resolver. Então, a gente prestou atenção no comportamento do tempo, porque é uma peça, a gente vai ouvir um pedacinho, em que a maneira como ele trabalha as ideias básicas, elas vão se sobrepondo de modo a atender às próprias indicações de tempo. Ele vai reduzindo
e espalhando o tempo e ele vai se esvaindo quase que como uma fumaça, né? E como ele vai tratando essas ideias básicas de modo a mexer com a cor sonora. Bom, então aqui trouxe, então ele trabalha com 4 ideias básicas, que elas acontecem sucessivamente. Então é uma ideia básica nas cordas, depois vem o piano, aí as cordas, e o piano ele quase que vai alternando o tempo todo. A primeira ideia básica é baseada em terças. A segunda ideia básica, ele já trabalha um pouco mais cromaticamente, é apresentada pelo violino. É interessante que a primeira ideia básica, a gente pode observar que ele tem a ideia mais forte da peça, faz referência à homenageada, né? Ele vai a homenagem a Mariucci Iacovino, então a gente observa que o violino é o carro-chefe da apresentação da ideia básica mais importante, digamos assim. Depois ele trabalha uma segunda ideia básica, que é uma característica mais cromática, no único ponto em que todos os 4 instrumentos vão tocar juntos com uma massa sonora um pouco maior. A gente, obviamente, editorou para ficar um pouco mais tranquilo, fez eventuais correções de manuscrito, comparação entre as partes e a grade, enfim, até chegar nessa versão que está agora. Aí ele vai trabalhar lá pelas tantas, ele aparece com uma terceira ideia básica, onde as cordas vão entrar quase que num gato, mas com um outro contorno, derivado já da segunda ideia básica, com esses cromatismos. E, por fim, quando lá pelas tantas, com o passo 66, ele trabalha uma quarta ideia básica em que ele começa a sobrepor os elementos e fazendo os elementos desses graus conjuntos tornarem cada vez mais rarefeitos, assim, até que a peça de fato suma. A gente fez, na verdade, essa peça, ela está sendo gravada, porque a gente está até o final do ano, a ideia é que a gente seja lançado o disco com a integral da obra Vieira Brandão, de música de câmara para Vieira Brandão. Então, a gente está trabalhando com ela. Esse aqui é o recital que a gente fez com a estreia. Então, pode ver que da descoberta do manuscrito para o recital de primeira audição, não deu 2 meses. Então, a gente trabalhou e montou essa peça. Vamos ouvir um pedacinho. Pode colocar, eu que coloco o play aqui. Eu acho que não está ali. Antes tocou. Acho que mais carregado. Agora pouquinho estava funcionando. Foi isso que eles falaram, que aqui não funciona, tem que ser ali. Eu testei antes, eles falaram que estava funcionando. Mas toda vez que eu já tinha. Você clicou? De repente. Bom, quando você vai procurar no YouTube, eu termino a apresentação, a gente ouve no final, só falta mais as considerações finais, então a gente posso comentar com vocês que a gente percebeu, então, que é uma peça, em primeiro lugar, muito diferente em comparação com o resto da obra instrumental, principalmente para piano, e para instrumentos de corda. Escreveu uma sonata para violino, uma sonata para violoncelo, um trio muito interessante, e todas essas peças, elas diferem bastante entre si. Recentemente eu digo assim, há umas 3 semanas, eu encontrei uma outra obra que tinha sido dada como perdida, por curiosidade, ela é uma das primeiras peças que ele escreveu para piano e violino, que tem alguns elementos dessa peça, mas a gente consegue observar elementos de referência de uma a outra dentro da própria obra do Brandão, mas mesmo assim ele trabalha com os elementos que ele não tinha trabalhado nas outras peças. Então a gente percebeu que a gente precisava olhar para essa peça de uma outra maneira, porque entender
a gente começou a ver as ideias básicas e percebeu que se a gente olhasse única e exclusivamente do ponto de vista da motivo, não ia dar conta. Se a gente olhasse a progressão harmônica, também ficava torto. Aquela história de escolher a ferramenta adequada. Então, a gente percebeu que olhar para o discurso e olhar para a maneira como a peça estava sendo, como a narrativa da peça estava sendo construída, como a poética da peça estava sendo construída a partir da própria sugestão de divagação, faria muito mais sentido. E as anotações dele, a gente percebeu também que elas eram muito mais sugestivas a mostrar o que a peça era do que qualquer outra coisa. Então, a gente percebeu que, mais do que dizer essa peça é um A, B, A, né, a gente percebeu que era um discurso de um pensamento errante de um compositor extremamente experiente. Porque isso foi uma coisa super interessante também, de ter olhado para a música com o instrumento na mão. Foi todos os músicos que tiveram contato com a peça, talvez não de maneira tão profunda e analítica como a gente estava fazendo, eles disseram, nossa, como isso é bom de tocar. Então, por mais sofisticado que o discurso parecesse, a peça é muito idiomática e muito na mão, como eles diziam, né? Então, por mais devaneios que tenham na peça, o discurso ele se constrói de maneira muito eloquente e vai se perdendo na forma. Então, a gente não consegue estabelecer um plano formal determinado, mas a gente consegue perceber a diluição do discurso de um compositor experiente. Então, até onde a gente sabe, essa é a última peça que ele escreveu para instrumentos, né, sem voz. Acho que agora dá para... só passa. Acho que agora só tem as referências e pode tocar lá. Show? É isso. É o único. Isso aí.
gato, parece um gato. Enfim, esse vídeo está no YouTube. Vocês podem assistir. Então, logo o disco fique pronto, estará disponível em todas as plataformas digitais. Para colocar as nossas referências. E, enfim, eu separei algumas referências que a gente tem ali. E, por último, tem aqui as redes, né? YouTube, Instagram, etc. Onde tem mais de Brandão. Está lá e que a gente está publicando sobre essas referências também. Eles estão todos lá. Então, agradeço. Muito obrigada. Bem, perguntas, colocações, nós já estamos bem avançados no tempo, temos o recital às 7, mas tu poderias fazer aqui, porque senão a gente não capta. Eu não entendi o título. Você fala do tempo, e aí Não, desculpa, talvez eu não tenha sido clara. A gente começou a olhar a forma, porque assim, eu deveria ter mostrado, né, como o Brandão escreve, esse pouco menos, e ele mesmo vai diminuindo a marcação da semínima, depois ficou cheia, se eu não me engano, e ele mesmo vai diminuindo e espalhando e esticando a maneira como ele vai colocando o próprio pulso, né? Então, a cada ideia básica que vai aparecendo, ele vai esticando, né, o tempo e a forma. E é engraçado porque isso nunca é retomado. Ele vai. A gente tá aí, quando é que isso vai voltar? Não volta, acaba, fim. Então ele faz, reapresenta, muda de ideia, e essa ideia vai ficando cada vez mais diluída. Exato. Engraçado porque nas partes, isso não é tão claro também, então a gente teve que fazer essa construção. Será que isso é isso mesmo? Então, a partir dos próprios elementos é que a gente chegou a essa conclusão de que essa era de fato a montagem. Resolvemos entender a peça dessa maneira. Temos mais alguma pergunta? Guilherme, tu pode fazer aqui, talvez, ou naquele microfone. É só talvez ressaltar o pouco tempo entre a descoberta da partitura e a submissão. Então, eu acho que assim, também tem essa questão das conclusões analíticas, principalmente, e também, né, agora da gravação e da tratamento todo para poder veicular e colocar à disposição. É algo que está acontecendo. Então, assim, isso é um primeiro olhar sobre uma peça muito recente, né? Então, acho que tem ainda algumas inconsistências, assim, do ponto de vista mesmo musicológico e analítico. Agora, Mauro, eu fiquei sabendo agora que tem mais uma relação com uma outra peça, então ainda bem mais. Certo. Então, nos reencontramos amanhã às 8 horas. Um bom concerto para aqueles, né, que irão assistir mais tarde.